Olá, boa tarde. A gente vai começar a nossa live sobre funções executivas no autismo. Esperar um pouquinho aí as pessoas entrarem. Boa tarde, boa tarde. Acabei de ver que a nossa convidada já está online. Só esperar um minutinho, tá, Camila, que a gente começa já. Esperar só um tempinho para as pessoas entrarem. Então, a gente vai conversar hoje com a Camila Azevedo. Para quem não conhece ainda a Te Amo, boa tarde, Mona. Para quem não conhece ainda a Te Amo, nós somos uma associação de pais e amigos de pessoas com autismo. Ana Paula, boa tarde. Ângela, nós estamos em Fortaleza. Uma das nossas missões é exatamente fazer isso que a gente está fazendo com essas lives. A gente acredita no potencial e no poder do empoderamento dos pais, do conhecimento dos pais para o dia a dia, do que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos, porque só a terapia não é suficiente, embora seja necessária e importante, mas só isso não é suficiente. Oi, Ana Cláudia, Fono, que eu amo, ó, coração. Então a gente promove esses encontros periódicos com profissionais aqui em Fortaleza para falar um pouco, não que os pais se tornem especialistas, mas que a gente consiga entender um pouquinho do autismo e do que fazer no dia a dia também. Tá bom? A Ângela tá falando que tá sem som, gente. Alguém pode me dar um retorno mais se tá sem som? Vocês estão ouvindo bem? Alguém me dá um ok? Aumentei aqui. Melhorou? Deixa eu ver aqui. Tá ok, né? Então vamos lá. Opa. Pessoa derrubando aqui a própria câmera. Vamos lá. A gente já tá com 3 minutos no ar. Eu vou convidar aqui agora para entrar ao vivo nossa especialíssima convidada de hoje. Só um momentinho. Oi, Camila. Olá, Deise, tudo bem? Tudo jóia? Gente, Boa ó, não é. tarde. Boa tarde, não é engano, é a terceira Camila que a gente está conversando aqui nos últimos dias. Pra você ver, hein? Camila é um nome bom, olha aí, é forte, dá É certo. verdade, live das Camilas. Então, É um Camila, prazer estar aqui, quero agradecer o convite e acho que a gente tem um bom papo, né, pela frente. sim, a gente que agradece muitíssimo aí você dispor do seu tempo para conversar com a gente, fazendo aí os atendimentos online, tá super apertado, né? Queria te pedir, Camila, para começar se apresentando um pouco, falando um pouco do teu trabalho. Conta pra gente. Pois é, na verdade é um período de adaptação para todos nós, o que exige muito funcionamento executivo, né, que é o tema que vamos abordar Bastante. hoje. Mas contando um pouquinho de mim, brevemente. Então, eu sou Camila Azevedo, sou psicóloga e neuropsicóloga, trabalho na clínica com essa população há muitos anos e coordeno na Unifesp, dentro do ambulatório TIM, de cognição social, o setor de avaliação neuropsicológica, onde a gente faz avaliações de crianças e adolescentes para investigação da hipótese diagnóstica de TEA e fazer, após a avaliação, as sugestões de intervenções que são necessárias após esse processo de avaliação. E a gente
como a Camila já falou, né, e foi anunciado, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as funções executivas no autismo. E aí, para a gente entrar exatamente nessas disfunções, do que o autismo tem de diferente em relação ao que a gente já conversou com a Camila Leon, eu queria te pedir, Camila, para fazer uma breve revisão, até para quem não estava presente, para quem não participou da anterior, para saber do que a gente vai conversar hoje exatamente. Tá. Bom, sabendo que a Camila Leon já passou por aqui, com certeza, né, trouxe informações muito preciosas. A ideia é que a gente possa fazer essa revisão geral e caminhar um pouco nesse raciocínio da presença do funcionamento executivo, né, principalmente nessa população. Então, as funções executivas, do ponto de vista teórico, é um construto muito complexo. A gente tem uma série de teorias que podem explicar, e algumas delas têm semelhanças e diferenças, e talvez o que a gente possa entender como consenso é que não tem uma única teoria que explique, né, o funcionamento executivo. Mas, em linhas gerais, a gente tem as funções executivas básicas, e dentro delas a gente destaca a memória operacional, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. E a gente ainda tem, né, nas funções executivas mais complexas, a capacidade de planejamento, resolução de problemas e o raciocínio. E dentro, né, dessas habilidades, a gente tem subhabilidades, né? Então, dentro do planejamento, a capacidade de priorizar, a iniciação, a gente ainda tem aspectos, né, relacionados à tomada de decisão, regulação emocional. Então, quando a gente pensa, né, em todos esses elementos, o quanto na vida prática ela tem uma importância fundamental para tudo que a gente vai executar e o quanto ela é muito complexa. Então, se a gente for pensar, né, no dia a dia, como é que o funcionamento executivo se traduz, pensando desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, listando talvez o passo a passo de todas as coisas que a gente tem que fazer, por exemplo, para chegar no nosso trabalho, as crianças, né, para chegarem na escola, quando a gente não está nesse cenário de quarentena, de isolamento, a gente vai imaginar determinadas coisas. E aí, quando a gente pensa agora, né, numa condição atípica, onde a gente teve que pausar todas as nossas atividades e repensar como essa rotina que antes era feita, agora vai ser adaptada, a gente também pensa em um monte de outras etapas e precisa justamente da flexibilidade cognitiva para poder adequar o que antes era feito de uma determinada maneira para o cenário atual. E a gente faz isso o tempo todo, né? Então, a gente pode pensar até em situações simples, como fazer uma receita, exige funcionamento executivo, né? A capacidade da gente resolver um problema que surge ou se manter numa conversa e organizar o pensamento para dar continuidade a um tópico que está sendo discutido ou até mesmo para mudar de assunto. Então, ele permeia aí todas as nossas ações e se a gente fosse explicar de uma forma mais didática, utilizando o senso comum, então são todos os comportamentos direcionados e organizados em prol de uma meta, né? Então, quando a gente quer iniciar uma tarefa, a gente determina todos os passos que a gente vai dar até que a gente possa concluir, desde as mais simples até as tarefas mais complexas. E a gente tem, né, um funcionamento executivo que no dia a dia se estabelece de uma forma estática, e a gente tem um funcionamento executivo que muitas vezes é dinâmico, né? E a gente precisa fazer isso a cada situação. Queria registrar a presença do Guilherme, aí do Autismo em Busca da Inclusão. Ele tem 14 anos e tem autismo, está acompanhando a gente. Obrigada, Guilherme, pela presença. Então, e até, Camila, voltando aí ao que a gente estava conversando, o manejo do tempo, né? Que é uma coisa que você já tinha falado e que também afeta muito. A maioria das pessoas hoje está em casa, trabalhando em home office, mas tem, além de tudo, as tarefas domésticas, pensando, né, de uma maneira geral, tem as crianças, então haja função executiva para coordenar tudo isso, organizar o tempo, planejar, usar flexibilidade para pensar como que vai fazer, né, essa atividade nova, e principalmente quem atende paciente, que tem que pensar como que vai manter aquele paciente conectado no atendimento,
haja a função executiva, né? Quem Sem está dúvida. assistindo, eu queria pedir para que, se tiver alguma pergunta, registrar na caixinha de perguntas que aparece aí no Instagram, porque fica mais fácil para a gente se organizar do que deixar nos comentários, tá bom? E fiquem à vontade. Eu queria começar, Camila, até você já falou um pouco, né, sobre como todas essas funções, elas se alinham para o nosso dia a dia, de onde a gente busca um pouquinho de cada um. Mas tem uma pergunta específica que pediu para a gente falar um pouquinho sobre como essas funções executivas acontecem na pessoa com autismo em relação à compreensão, né? Como elas contribuem para o pensamento e para a compreensão do todo em geral. Tem um cartunista, que é o Rodrigo Tramonte, que ele fez até uma charge. Na pessoa com desenvolvimento típico, o pensamento sai de A para B, faz a linha reta. Na pessoa com autismo, o pensamento de A para chegar em B faz isso, isso, isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, na vida mesmo, no dia a dia, como essas funções executivas, elas, na pessoa com autismo, a gente pode imaginar que elas acontecem. Bom, eu acho que é uma pergunta super legal da gente responder, pensando que há uma série de variáveis envolvidas, né? Primeiro, que dentro do diagnóstico do espectro autista, a gente tem uma variabilidade de sintomas muito grande, né? Então, desde um diagnóstico clássico com sintomas mais proeminentes ou dificuldades de linguagem, até casos, né, onde há uma preservação de linguagem, mas ainda assim, né, os sintomas aparecem de uma forma menos impactante, mais sutil. E dentro dessa variabilidade, a gente emprega o conceito de funcionamento executivo, que também é muito complexo, e o quanto muitas vezes algumas pessoas podem manifestar dificuldades mais acentuadas dentro de alguns elementos do funcionamento executivo, ou seja, mais do que outros, né? A pessoa pode apresentar mais dificuldades de planejamento e organização do que inflexibilidade mental, às vezes mais dificuldade de controle inibitório do que de planejamento e organização. E é claro que o que a gente sabe é que o funcionamento executivo tem um desenvolvimento ao longo da vida. Os estudos mostram hoje, né, que por volta de 25 anos há uma maturação completa de funções mais complexas, e é justamente na primeira infância que a gente tem um impacto muito grande para favorecimento dessas habilidades, né? Então, o quanto os pais, que eu acho que é muito relevante que a gente diga isso aqui, né? Principalmente para o público que está assistindo, e se pergunta como pode favorecer e estimular através de atividades, brincadeiras ou estratégias em casa, ou até mesmo no contexto pedagógico para auxiliar, né? Então, dito isso, voltando para a questão da pergunta, dentro então dos pilares que a gente tem como critérios, né, para fechar o diagnóstico do autismo, a gente sabe que muitas vezes aparecem interesses restritos e repetitivos, ou muitas vezes estereotipias, e isso é decorrente de uma inflexibilidade mental, que no caso, quando a gente olha pelo prisma do funcionamento executivo, está diretamente ligado ao prejuízo da flexibilidade mental, né? Então, o quanto pode haver uma grande dificuldade de permear os comportamentos em prol do alcance de uma meta, conseguindo essa flexibilidade de mudar o foco, de mudar os planos, de resolver problemas. Então, quando a gente pensa nessa ideia, né, de pensamento linear, o quanto eu organizo o meu pensamento em prol de uma ação, com um início, um meio e um fim, em etapas. E dentro do transtorno do espectro autista, a gente sabe que esse caminho fica muito mais difuso, porque há uma dificuldade de inibir distratores internos e externos, né? Então, não se distrair no meio do caminho com elementos do ambiente, com sons, com questões sensoriais, ou muitas vezes com um pensamento fixo, ou com uma inflexibilidade de abandonar uma rotina ou um procedimento, né? Então, essa capacidade de estabelecer uma meta com início, meio e fim é um desafio justamente por essa constituição dos prejuízos que são mais proeminentes
né, no que diz respeito à flexibilidade cognitiva e esse planejamento de etapas para a conclusão de uma meta. Por exemplo, meu filho, se eu peço para ele tem 7 anos, né? Quem não conhece. Eu digo a ele, vai ao banheiro e lava as mãos com sabonete. Então eu já dou todo o direcionamento, porque ele já consegue fazer sozinho. Mas eu sempre lembro o sabonete, e ainda tem um detalhe. Eu oriento, peço para ele fazer, mas eu fico de olho, porque eu sei que se no meio do caminho tiver um carrinho, por exemplo, que é uma coisa que ele gosta muito, tiver qualquer coisa que interesse para ele, ele parece que ele esquece, né? Que ele estava indo ao banheiro lavar as mãos. Então ele ainda não, né? Algumas vezes eu preciso, além do direcionamento, ainda manter uma certa supervisão à distância para que ele consiga cumprir a meta, que é lavar a mão com sabonete. Então, no dia a dia tem. Com certeza é um excelente exemplo, Deise. Eu acho que se a gente for pensar nessa atividade simples do dia a dia, do cotidiano, que é lavar as mãos, o quanto ela já envolve muito funcionamento executivo, né? Porque é claro que quando a gente pensa em determinadas faixas etárias, a gente supõe que esse já é um comportamento previamente aprendido. Então, que foi treinado, modelado. Muitas vezes algumas crianças precisam de algumas estratégias com apoio visual para que elas internalizem o passo a passo de como executar uma tarefa como essa. Mas até que isso aconteça, a gente não se dá conta da complexidade de todas as etapas envolvidas no processo de lavar a mão, né? Que é abrir a torneira, passar o sabonete, ensaboar as mãos, enxaguar as mãos, secar as mãos, fechar a torneira, né? Então, muitas vezes quando a gente dá um comando, e isso ainda tem as especificidades do que é um lavar a mão de forma eficiente para eu tinha Foi. sumido aqui? Deu uma travadinha. O que você estava falando? O que significa lavar as mãos? Pois é, com eficiência para cada um, né? Então, algumas pessoas diriam que é ensaboar 2 vezes, outras pessoas diriam que é fazer movimentos mais de uma vez. E o quanto a flexibilidade mental também entra nesse ponto, até mesmo para estabelecer, né, uma rotina que precisa ser flexível de acordo com cada momento. Então, vamos pensar que quando a gente estava num cenário, né, aqui em São Paulo, eu não sei como era em Fortaleza, mas no momento de ser, quando a gente tem racionamento de água, talvez a gente tenha que dizer para a criança, olha, lava a mão, já fecha a torneira, enquanto você passa o sabonete, depois você abre de novo, porque a gente não pode gastar muita água. E aí, de novo, entra o funcionamento executivo, a flexibilidade, né, que poderia ser, mas eu estou acostumado a fazer desse jeito, por que eu não posso deixar a água correndo? Então, a gente pega uma situação simples e desmembra ela em tantos passos e com tantas circunstâncias que fazem com que a gente perceba que, principalmente em determinadas faixas etárias, a gente precisa dar muito suporte para que esses comportamentos saiam de um repertório, né, dinâmico para um repertório estático, onde ele já é internalizado e automatizado, né? Não, e o mais interessante é que nesse caso específico, lavar as mãos com sabonete já é internalizado e automatizado. Só que se tiver um carrinho no meio do caminho, já era. Ele vai, pega o carrinho e se distrai, né? Tem uma pergunta na caixinha, Camila. Se a pessoa perguntou, tem a ver com funções executivas o fato de as crianças serem mandonas? Hoje em dia, né, a pessoa colocou, atualmente não só em relação ao autismo, né, mas do fato das crianças serem mandonas. Eu gosto muito dessa pergunta e acho que ela é muito pertinente no cenário atual, independente, né, do diagnóstico, pensando no desenvolvimento infantil, mas eu acho que a gente tem uma amplitude por detrás dela, né, que envolve uma série de aspectos. Eu acho que a gente tem na modernidade, né, as práticas parentais em transformação, as crianças com novas demandas e a gente trazendo modelos antigos, né, de como educar em termos de reforço, punição, encorajamento, e muitas vezes a gente nomeia alguns comportamentos de uma determinada forma sem olhar a função do comportamento, né? Então, todo comportamento ele tem uma função. E aí, se a gente for entender
né, o que significa um comportamento mandão, né, uma criança que é mandona, para cada referencial isso pode ser muito diferente, né? E ainda assim, o que aquele comportamento está querendo dizer? Talvez é uma criança que não esteja conseguindo se expressar de uma outra maneira, pode ser que a criança esteja desregulada emocionalmente, né? E ela precise disputar poder para que ela alcance, porque ela ainda não tem outras estratégias ou até habilidades mais refinadas, como, por exemplo, a linguagem, né? A própria linguagem, o discurso narrativo, a organização das ideias através da linguagem envolve muito funcionamento executivo, né? E o quanto também essas habilidades socioemocionais, elas dependem de todo um repertório ensinado, né, no processo de parentalidade, para que as crianças possam se automonitorar e se autorregular, né? Então, a autorregulação, ela é fruto da capacidade de me perceber, né? E regular as minhas próprias emoções em prol de manter uma meta. Então, quem nunca passou por uma situação, né, de às vezes estar executando uma determinada tarefa e receber uma ligação, receber uma notícia, isso desorganizar a gente emocionalmente, mas a gente está num contexto onde a gente não pode se desestruturar, a gente está na frente do chefe e a gente tem que manter a linha, né? Ou o que quer que seja, isso é justamente uma habilidade que precisa ser treinada e estimulada previamente, né? Exatamente. Então, enfim, eu acho que só para a gente olhar para tudo isso, né? Tem a ver com funcionamento executivo, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil e o quanto essa criança teve modelos e treinamento em prol de estratégias para eleger outros comportamentos mais adaptativos quando ela deseja realizar alguma coisa. E essa expressão comportamento adaptativo, ela é bem interessante, porque é bem isso mesmo, né? O quanto que você treina o seu filho com autismo ou não, que é uma coisa que eu sempre falo assim com os pais, né, que a gente tem que ir da associação, que a gente não pode achar que o autismo justifica tudo. Claro que tem as dificuldades, mas que a gente tem que ir treinando aos poucos, né? Não é porque tem autismo que ele vai chegar, que vai bater, né, nas outras crianças, que vai, né? Então, a gente tem que treinar, né, Camila, no dia a dia. É possível, claro que de acordo com o terreno biológico de cada um, uns vão aprender mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, mas que a gente tem que treinar isso também, né? Isso é bastante importante. E o quanto a gente precisa perceber em que estágio a gente está, né? Então, às vezes, a gente tem crianças que ainda precisam se beneficiar da instalação de um repertório de comportamentos adaptativos, e aí fica difícil que a gente exija, né? Uma adequação de comportamento ou até mesmo habilidades mais refinadas do funcionamento executivo quando a gente está num passo anterior, né? Então é muito difícil que uma criança consiga se planejar e se organizar frente a uma meta quando ela ainda tem dificuldades de inibir distratores e sustentar a capacidade atencional dela frente a uma tarefa estruturada, né? Então, eu acho que avaliar o que vem antes para que a gente chegue num ponto final é muito importante. E eu sei que, às vezes, tanto os familiares quanto os profissionais ficam muito aflitos e até sedentos por como ter ferramentas e estratégias para colocar isso, né? E é um planejamento de intervenção, ele exige essa avaliação prévia, né? De onde o funcionamento executivo está impactando na vida desse indivíduo, que pode ter uma idade pré-escolar, que pode ser uma criança do ensino médio ou até mesmo já um adulto, né? Porque por mais que a gente tenha o desenvolvimento do funcionamento executivo até uma faixa etária, dentro do espectro a gente tem adultos que têm prejuízos de funcionamento executivo, seja para as relações conjugais, para tarefas de trabalho, para o manejo de autocuidado e organização de metas pessoais. Então, isso perdura, né, ao longo do desenvolvimento infantil e até mesmo se manifesta na vida adulta. Exato. Tem um vídeo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, lá no YouTube deles, que fala exatamente que as funções executivas, elas são como a base, né? O alicerce para casa. Então, tudo que a gente vai desenvolver no nosso dia a dia, as relações de trabalho, como você falou, as relações conjugais, elas passam em algum momento pelas funções executivas, né? E a gente precisa fazer essa estimulação. Tem um comentário aí do Guilherme que ele colocou: porque eu leio, porque eu falo e escrevo, às vezes as pessoas acham que eu não tenho outras dificuldades.
Então, não é porque uma pessoa com autismo consegue ler e escrever, né, Camila, que ela não tem alguma dificuldade nessas funções. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é, na verdade, se a gente fosse pensar, né, nessas habilidades de leitura, escrita, a linguagem, a comunicação ela se dá de diversas formas, e se a gente fosse entrar na seara, né, dos elementos que compõem uma comunicação efetiva, a gente tem elementos paralinguísticos, né? Então, quantas pessoas, para ter uma comunicação eficiente, elas também precisam modelar, né, a expressão facial, perceber, né, pistas não verbais no contexto, na situação, no ambiente, no corpo de outras pessoas, ter um repertório, né, a gente entra na memória de trabalho, um repertório do significado de determinadas situações, adequar esse significado já previamente aprendido a um contexto momentâneo, né? Então, o quanto isso seria a exigência do nosso pensar sobre o pensar, né? Porque quando a gente instala um repertório de habilidades sociais, ele é mais do que os aspectos de civilidade, né? Ele é mais do que aprender dar bom dia, boa noite, obrigada, por favor, com licença. É justamente a ideia de saber o momento em que a gente precisa usar isso, ler se é o momento apropriado para que a gente faça determinado comentário. A gente tem o humor, tem o sarcasmo, né? Dentro ainda dos elementos paralinguísticos, o quanto a gente tem o ritmo da nossa fala. Falar muito rápido alguma coisa gera uma impressão. Falar muito lentamente gera uma outra impressão. A nossa tonalidade de voz, a troca de turno entre uma comunicação, o momento, né, de encerrar uma conversa, iniciar uma conversa, mudar de assunto, enfim. Então a gente poderia, né, esmiuçar dentro dessa ideia de eu já sei ler, escrever, né, e me comunicar, ser suficiente para que, né, as outras pessoas criem expectativas sem considerar, né, os pormenores envolvidos em tudo isso, é o que minimiza, né, todos os aspectos dentro do funcionamento executivo, especificamente no espectro autista. Essa coisa do ler, de pensar sobre o pensar, né, que você falou. As expressões, né, o sarcasmo, essa dificuldade da leitura das emoções da outra pessoa. Isso influencia muito, né, no dia a dia, nas relações sociais. Isso quando tem aquele seriado Atypical, você conhece? Que aí, Sim. quando eu esqueci o nome da namorada do Sam, mas que às vezes ela diz alguma coisa, tá lá furiosa, grita, aí ele olha para alguém que tá perto e fala assim: diz pra mim, ela tá brava? Então ele com todos os sinais não verbais, mas ele ainda tem dificuldade, precisa da confirmação de alguém, da confiança dele. Explica pra mim, ela tá brava comigo? Sim, sem dúvida. E se a gente fosse pensar na ficção, né, como um retrato dessa variabilidade de sintomas, a gente tem The Good Doctor também, né, que é uma Maravilhoso. outra manifestação de sintomas quando a gente compara com a atípico, né? E o quanto exatamente envolve todas essas coisas, né? É muito comum, às vezes, eles precisarem dessa confirmação justamente por um prejuízo de leitura e certeza das inferências que podem ser feitas frente a um comportamento não verbal, né? E muitas vezes isso gerar dúvidas. É claro que quando a gente pensa hoje no que a gente tem disponível de instrumentos para fazer a avaliação desse repertório, a gente não tem uma variabilidade muito grande e crianças, né, e pessoas com alto funcionamento tendem a ir muito bem porque a gente tem ali uma limitação da complexidade que isso envolve, né? De forma ecológica, a gente consegue avaliar isso mesmo de forma mais dinâmica no dia a dia. Então, as escalas, os questionários ajudam muito a gente entender como se manifestam esses prejuízos no dia a dia e principalmente, né, para indivíduos que são mais velhos, muitas vezes eles podem transformar isso em narrativas descritivas das dificuldades que eles enfrentam, né? Isso é bem importante, porque quando a pessoa com autismo tem um atraso maior, você meio que espera realmente que tenha algumas outras dificuldades. Mas quando você encontra a criança ou adolescente que já fala alguma coisa,
meio que vem aquela frase, né? Ai, é autista, mas nem parece, né? E aí você acaba subestimando outras necessidades que a pessoa tem. Então, o Guilherme está até falando aí, às vezes não me dão tempo para que eu possa pensar, entender e falar. É isso que a gente estava conversando agora. Perfeito, Guilherme. Eu acho que é exatamente, né, o quanto as pessoas acabam usando um referencial muito estático, né, de como a comunicação acontece, sem que elas possam, também usando a flexibilidade mental e a nossa capacidade de adaptar, né, condições para que as outras pessoas possam ter uma maior condição de se expressar, né? Eu acho que aqui talvez esteja muito escuro, eu vou aproveitar para acender a luz, mas vou me movimentando enquanto a gente fala. E aí tem uma pergunta: que atividades, que é bem ampla até a pergunta, que atividades que a gente pode fazer em casa? Né, eu sei que depende de muita coisa, né, do desenvolvimento daquela pessoa, e a gente não tem como, né, nesse tempo que a gente está aqui, falar de especificidades. Mas que atividades, de uma forma geral, você poderia sugerir para estimular um pouco essas funções no dia a dia? Sem dúvida é um desafio, né? A gente poder fazer sugestões que precisam ser personalizadas para cada contexto, para cada família, para cada criança, para cada perfil, né? Mas eu acho, eu até separei aqui alguns livros. Eu não sei o quanto depois eu posso tentar mostrar. Eu acho que vai até aparecer espelhado Vai aparecer e espelhado. depois sugerir alguns materiais. Eu não sei se a Camila Leon comentou, mas a Bruna Trevisan tem um canal no Instagram que ela montou para o filho dela, que é João Berberian, se eu não me engano. Ela falou sim. Falou? Então, e Falou. ela posta nos stories uma série de atividades que ela faz com ele. Se eu não me engano, hoje ele ainda não completou 3, eu acho que ele tem mais ou menos Ele é essa faixa pequeno. etária. E ela fala muito sobre funcionamento executivo, né? E a gente tem que pensar que a estimulação do funcionamento executivo é algo que imprescindível para todo o desenvolvimento infantil, né? Mais ainda para crianças que estejam dentro do espectro. Então ela posta dicas muito legais, eu acho que quem puder seguir já vai ter ali na prática, junto com apoio visual, uma série de ideias maravilhosas. Mas eu acho que a gente pode pensar aqui em algumas coisas que são importantes, né? Se a gente sabe, disse há pouco, né, do quanto envolve muitas coisas, uma tarefa simples como Travou para lavar a mim. mão. Tá me ouvindo agora? Travou? Agora tô. Tá? Então a gente disse há pouco, né, alguns conceitos básicos e até usou como exemplo a questão de lavar a mão, né, que é algo muito simples, a gente faz de forma automatizada, mas para que isso aconteça, além de envolver muitas etapas, precisa de um treinamento prévio. Então, quando a gente pensa, né, em todas as atividades do cotidiano que forem ser implementadas com a criança, o quanto elas precisam ser divididas em etapas, né? Então, dar as instruções pensando que a memória operacional é a capacidade de reter muitas informações para chegar num determinado resultado, como a gente pode dividir essas informações em etapas para dar um suporte para a criança, não só no engajamento, como na conclusão da tarefa. A gente também pode usar muitos apoios visuais, né? Então, principalmente para crianças que ainda não têm a leitura e a escrita desenvolvida, o quanto a gente pode fazer isso através de imagens, né? Estabelecer uma rotina através de um calendário de rotinas, então imprimir figuras na internet, segmentar o que é esperado na rotina da criança em cada parte do dia, na manhã, na tarde, da noite. Isso é autorregulador, faz com que a criança possa se adaptar e muitas vezes, né, ajudar ela a internalizar essas etapas para que no futuro ela possa fazer isso de uma forma autônoma. E quando a gente pensa em autonomia, o quanto a gente também precisa ir oferecendo esses suportes e ir retirando quando a gente perceber que a criança já está capaz de executar aquilo com menos apoio, né? E para isso, exercitando a metacognição, a gente também pode usar muitas perguntas para favorecer o raciocínio e a habilidade da criança de pensar sobre o pensar, né? Para que ela
cria um repertório de estratégias de como ela pode solucionar problemas, de como ela pode se engajar e que etapas ela precisa fazer para resolver uma determinada ação. Então, por exemplo, quando a gente, né, pega uma atividade que seja de recorte e colagem, pintura, uma atividade pedagógica, e a gente está ali ao lado da criança oferecendo suporte, muitas vezes antes da gente se antecipar para resolver para ela, a gente pode perguntar, fizemos agora, separamos, vamos supor que seja, meu filho agora está cobrindo letras com feijão e colando, né? Então a gente separa o material previamente, essa é uma etapa, né? A gente separa tudo que vai precisar ser usado, então eu vou precisar de cola, eu vou precisar de um potinho com feijão, com milho, e a gente pode dar a instrução para a criança em etapas e depois a gente pode perguntar para ela, agora que a gente colou, qual é a próxima etapa? Vamos supor que tenha depois uma questão de pintar dentro. O que você acha que você poderia fazer depois disso para que seu desenho ficasse mais bonito? Né? A gente combinou que a gente tinha que fazer isso em 3 etapas, já fizemos 2. Qual está faltando? Né? Então essas perguntas fazem com que um treinamento prévio segmentado em muitas etapas, acione a participação da criança e o pensar em etapas que ela futuramente vai precisar exercitar de uma forma mais autônoma, né? E então, a outra... pode falar. Não, é só para dizer que a outra pergunta já está sendo respondida, porque era exatamente como auxiliar a criança que tem atraso de fala. Esse apoio visual, ele é fundamental. Mesmo nas pessoas que já falam, né? Sim, sem dúvida. Mesmo nas pessoas que têm uma linguagem desenvolvida, né? Tanto estabelecer um calendário de rotina, e principalmente agora na quarentena, né? Isso é uma coisa que eu tenho orientado muitas famílias de retomar, algumas delas que talvez até não usassem mais isso como estratégia, né? Porque tem uma série de elementos de desregulação emocional, cansaço, desmotivação, de perda da noção de tempo, né? Então, quando a gente fala no universo infantil, usar essas estratégias para a gente poder regular a criança frente à previsibilidade, que também é muito importante para a regulação emocional, para a flexibilidade mental, né? Então, muitas vezes, quando a gente sabe que a criança tem uma determinada dificuldade de flexibilizar frente a um repertório de mudanças, como previamente a gente pode trazer a previsibilidade para ajudar nessa flexibilidade que vai ter que ser implementada numa mudança. Então, tudo isso pode ajudar muito. E até pensando, né, em crianças mais velhas, adolescentes e até adultos, o quanto pode haver dificuldades até de manejar o tempo, de inflexibilidade mental para coisas simples, né? Então, a gente tem muitos distratores hoje. Às vezes a gente pode entrar no nosso computador para responder um e-mail que a gente sabe que recebeu e no meio do caminho tinha um outro e-mail que redireciona a gente para um link e aí lá vai ter uma promoção ou vai ter um texto que a gente lê, mas a gente só tinha 30 minutos e quando olha para o relógio acabou e a gente precisa fazer uma outra coisa, está num outro horário, né? Então, como a gente pode também criar uma série de estratégias para nós, inibir alguns distratores. Hoje a gente tem aplicativos que ajudam muito, né, a controlar o uso das redes sociais, a bloquear aplicativos que a gente sabe que tem mais dificuldade de autocontrole, monitorar os nossos procedimentos, né? Então, por exemplo, um adulto com dificuldades de funcionamento executivo pode ter dificuldades para lavar a louça, perder muito tempo porque ele precisa ensaboar o prato muitas vezes de uma determinada forma, né? Gastar muito tempo naquela tarefa e não conseguir priorizar, ou até a procrastinação, né? Que é algo que todos nós fazemos hoje com bastante frequência, né? Ela exige o nosso funcionamento executivo muitas vezes de não vou fazer agora, mas eu faço mais tarde, ou planejar, amanhã é um dia mais tranquilo, então vou deixar para fazer isso amanhã. Então, o quanto esse automonitoramento também na vida adulta de pessoas que já têm uma autonomia é muito importante, porque a gente pensa que, né, só por ser um adulto ou já ter autonomia, o funcionamento executivo não é impactante e isso não é bem verdade, né? Exatamente, até porque depende do quanto ele foi estimulado ao longo da vida, né? Não é uma função que de repente vai se desenvolver sozinha. Então, tudo que você viveu, toda a sua história, como a sua família acompanhou a sua criação, tudo que acontece, tudo que aconteceu durante a vida toda que constrói a sua base, né?
Então, tem adultos que têm dificuldade com planejamento de tempo, que não conseguem se organizar, que têm dificuldade até de controle inibitório. Você não pode discordar dele, ele não tem né, nenhum diagnóstico, mas é realmente uma disfunção executiva, né? Sem Então, dúvida. assim, Eu acho que, tem. pensando um pouquinho nas ideias que sugeriram para crianças pequenas, talvez pegando algumas coisas do dia a dia, né? Então, vamos supor que haja um desenho para ser pintado, né? Pode ser dividido em partes e numerado para as crianças que já têm esse conceito, de repente de 1 a 5, e aí você trabalha com a criança. Agora vamos pintar todas as partes que tem o número 1 da cor azul. Depois a gente vai pintar o número 2, então isso é uma etapa, por exemplo. Ah, vamos pegar um jogo já que existe, pula pirata, né? Então, inicialmente, você separar todas as espadas por determinada cor, estabelecer quem vai ficar com cada cor, qual é a ordem de cada um, fazer combinados prévios. E se acontecer uma determinada situação, exercitando, né, a flexibilidade cognitiva, fazer uma receita, né? Então, para ajudar no funcionamento executivo, às vezes a gente tem receitas que a gente faz tantas vezes que a gente tem na nossa cabeça, né? Uma xícara disso, uma xícara daquilo, e a gente vai seguindo mentalmente, né? Mas como a gente pode segmentar essa informação? Deixar previamente os ingredientes separados, colocar esses ingredientes na ordem certa, pedir a ajuda da criança para participar, usar um apoio visual para o que vem depois. Então, colocamos a xícara de açúcar, a gente risca no apoio visual, já foi essa etapa, qual é a próxima? Né? Fazer essas perguntas que eu sugeri. Depois do açúcar vem o quê? E depois a gente... Então, são coisas que a gente pode fazer no dia a dia e que ajudam bastante. Você travou aqui para mim, Daisy. Voltou. Você está me ouvindo? Eu vejo só sua boquinha mexer, mas eu não sei se você está me ouvindo. A internet aí dificultando, a gente exercitando agora o nosso funcionamento executivo, de resolução de problemas. Não, eu não te ouço. Mas você me ouve? Vai reconectar?